Olá, gente. Aqui é a Fernanda Souza, sou psicóloga e esse é meu podcast, UTI Atuação da Psi. Sejam muito bem-vindos. Então, gente, o episódio anterior eu conversei com vocês bem breve sobre o ambiente da UTI, o que compõe, o que ela tem representado. E hoje vou conversar com vocês sobre os estressores causados por esse ambiente e os aspectos emocionais do paciente, da família e dos profissionais na UTI. Vamos lá então para o segundo episódio? Ao relembrarmos um pouco sobre a nossa última conversa, o que constitui essa unidade de terapia intensiva, observamos que é um ambiente de cuidados que envolve múltiplas dimensões de atenção, abrangendo assim um conjunto de elementos que o integram. Um ambiente de cuidado que requer a todo instante condições favoráveis à saúde, proporcionando um ambiente saudável, acolhedor, pensando nas necessidades e história de vida do paciente. Por ser uma área destinada a assistir pacientes graves e instáveis, grande parte dos pacientes que perpassam por essa unidade sofrem impactos emocionais e acabam sendo expostos a um ambiente estressor, bem como a essas vivências, a situações extremamente difíceis, que contribuem ao seu adoecimento emocional. Se pararmos agora um pouco e pensarmos a todas as mudanças enfrentadas pelo paciente internado, destacaremos que, desde o início, o paciente adoecido que se encontra na UTI implica nessa interrupção do projeto de vida, diante da sua carreira, seu papel, suas funções que eram realizadas pelo paciente e que agora passa a encarar outros significados em um novo espaço. O seu papel também se torna diferente. Caminhando dessa forma, o paciente, imposto a essa interrupção, passa a perder a sua autonomia e a sua liberdade. E diante ao isolamento e diante ao adoecimento, o paciente torna dependente de outras pessoas para desempenhar suas funções no qual realizava antes e que agora passa a ser dependente de cuidadores. E grande parte dessas áreas é compartilhada por outros pacientes, tornando assim um ambiente desconfortável, difícil, comprometendo a sua própria liberdade. Isso inclui total a redução da sua autonomia frente à situação vivenciada. E diante desse cenário enfrentado pelo paciente, por ser um ambiente invasivo e desconfortável, o paciente enfrenta alterações de sono. Além desses aspectos emocionais que eu acabei de destacar, como essa perda de autonomia, da liberdade, a dependência, também temos essas alterações de sono que o paciente passa. Vejam que no episódio anterior eu falei sobre as representações e uma delas foi os ruídos excessivos que compõem-se nesse local. O local que é composto por máquinas com barulhos e além das outras máquinas de outros pacientes. E, além disso, a rotatividade contínua dos profissionais. E muitas das vezes que acordam o paciente através das conversas, barulhos. E claro, que nem posso destacar aqui com vocês que os próprios medicamentos aplicados nos pacientes podem reduzir e tornar um sono não reparador. Percebam aí que os antibióticos, sedativos, analgésicos, beta-bloqueadores causam essa destruturação do sono, provocando insônias, essa alteração total do sono do paciente. Além desses medicamentos, além dos barulhos, também temos a gravidade da doença, da idade e os tipos de procedimentos que podem provocar essa alteração. Outros aspectos emocionais enfrentados por eles são as manifestações de ansiedade, medo, angústia, a insegurança física, emocional e familiar e os próprios conflitos internos e externos. Percebo que, diante de todas essas perdas, geram essas manifestações emocionais no paciente. E essa ansiedade, ela pode estar sendo provocada diante ao diagnóstico que é dado pelo médico, até mesmo as próprias internações, as interrupções bruscas do ritmo de vida, o enfrentamento com esse seu sofrimento e dos outros pacientes que estão por perto, além do sono, que também
causa e provoca essas manifestações de ansiedade, gerando assim um medo devido ao confronto com essa possibilidade de morte. Lembrando aqui um pouco que no episódio anterior eu falei um pouco dessa representação que a sociedade ela é imposta pelo esse ambiente da UTI, esse sinônimo de morte. E o próprio tratamento também com o paciente acarreta a angústia e a insegurança. O medo, esse sentimento de medo gerado pelo paciente nesse local pode estar ligado aos próprios procedimentos enfrentados durante a internação. O ambiente, além de ser composto por máquinas profissionais, há esses procedimentos que são muito invasivos e que também provocam esse sentimento de medo, como a intubação, a aspiração, a passagem de sonda e a extubação, causando assim um luto antecipatório ou que é outro aspecto emocional causado e enfrentado pelo paciente, que é um momento de internação que faz com que o indivíduo e seus próprios familiares passem por diversas perdas. Perceba que lá no início eu falei dessas perdas, conversei com vocês um pouco dessas perdas que são enfrentadas pelo paciente, trazendo assim o dor, sofrimento, diante essa iminência da morte, configurando assim um processo de luto antecipatório. E diante desses aspectos, frente a esses aspectos emocionais, esse ambiente se torna um ambiente estressor, de estresse emocional. E os estressores que podem levar a esses impactos, esses aspectos emocionais, podem estar relacionados ao tempo de permanência. Como foi falado antes, no episódio anterior, muitos desses pacientes passam dias, meses e anos, e alguns sem previsão de saída, tornando assim cansativo, doloroso e angustiante. Outro estressor que pode gerar esses aspectos são os quadros de dor e desconforto causado pela própria doença e pelo ambiente. Mas, além disso, essa tríade é formada por paciente, família e profissionais. E a família também adoece emocionalmente. É gerado um sofrimento emocional para o paciente também. Pois o adoecimento não causa apenas para o paciente, mas também para todos os membros da família ou aos cuidadores, gerando assim um sofrimento emocional frente às próprias experiências de hospitalização, que são ininterruptas e é intensificado pelo sofrimento de ansiedade, angústias e medo. Perceba que são as mesmas manifestações causadas pelo paciente. Quando o familiar ele é internado, instala-se uma crise, podendo assim preceptar uma destruturação familiar, pois é gerada uma insegurança, conflitos internos frente a essa nova realidade. Além do paciente passar por essa nova realidade, vivenciar essa nova realidade, o familiar também é vivenciado, é experimentado essa nova realidade. E é necessário, é fundamental um espaço acolhedor e saudável também para a família. Simonetti, em um dos seus livros, em 2011, pontua que a UTI tudo é intenso. O tratamento, os riscos, as emoções, o trabalho e até mesmo a esperança. É o lugar onde se faz necessário criar espaços de acolhimento para os familiares angustiados. Pois é comum notar entre os familiares as mais diversas reações emocionais frente a esse período na UTI. Além do enfrentamento emocional, há o enfrentamento dessa nova etapa de assegurar cuidados e necessidades do paciente, no qual ele se encontra sem autonomia. Porque mesmo não se encontrando na experiência de vivenciar uma doença aguda ou de internação, o cuidador é logo solicitado para tomar decisões sobre o cuidado com o seu familiar. E gera, assim, para o cuidador, ansiedade e o luto antecipatório. Mas, retornando àquela minha fala, a tríade é formada por paciente, família e equipe. E a equipe não está de fora diante desse adoecimento emocional que esse ambiente provoca. As vivências de trabalho em equipe multiprofissional permite e encoraja essa troca de informações e a construção de uma unidade, pois criam perspectivas únicas de trabalho em favor do paciente ao seu tratamento. É aquele cuidado e aquela atenção voltado à história de vida e às necessidades do paciente.
O trabalho dentro de uma UTI requer mais a necessidade de organização, funcionamento de uma equipe multiprofissional. Isso se dá a essa gama de fatores e exigências frente à tarefa, a qual estamos nos referindo não só para com o paciente, mas também atenção aos familiares, ou seja, aquele trabalho em dobro que os profissionais enfrentam e atuam. O trabalho em equipe multiprofissional, na UTI, propõe uma necessária inclusão entre as diferentes áreas. Percebo que é uma equipe multiprofissional e podemos destacar aqui médicos, auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, auxiliares administrativos, etc. Como instrumento facilitador nessa aproximação dos pacientes e da sua família, o seu cuidador, em sua complexidade, possibilitando assim uma atuação mais dinâmica, essa troca de comunicação entre a família, paciente e equipe. Quanto à saúde dos profissionais que atuam nessa linha, os impactos emocionais devem levar em conta esse quadro de somatização de sintomas e sentimentos vivenciados por eles mesmos frente a esse ambiente. O desgaste emocional, a responsabilidade de cuidar, o medo de cometer erros, o cansaço e as difíceis relações estabelecidas nas equipes multiprofissionais. Perceba, são e vários aspectos que podem gerar essa somatização de sintomas, que podem gerar diversas manifestações psicológicas. O cuidar de pacientes de UTI pode trazer essas inúmeras gratificações também psicológicas. Quando se obtém melhora de estado do paciente, quando o paciente evolui, quando há melhora no quadro, há sucesso entre os profissionais, aquela gratificação. Porém, também traz a necessidade de se enfrentar às inúmeras frustrações, esses insucessos, aquele quadro que piora. E essas repercussões são importantes na saúde mental dos profissionais, como pontuou Fátima Macedo de Marco em 2008 em um seu artigo. Bom, podemos observar aí que diante desses aspectos emocionais, com paciente, família e equipe, percebemos que trabalhar no TI nos remete a repensar nossas atitudes e pensar também nossas ações, conhecendo assim a população, os pacientes, a sua própria subjetividade, sua história de vida, sua cultura, aos seus direitos, às suas vivências anteriores. Esse conjunto de fatores próprios do sujeito, do paciente, nesse adoecer e nesse ambiente, que faz total sentido para a reorganização, para o trabalho em equipe, para essa comunicação família e paciente, e claro, que talvez a nossa percepção de necessidades não seja a do paciente. Pensarmos, estando nesse local, pensar nessa necessidade, o respeito e a história de vida do paciente. No próximo episódio, irei conversar com vocês sobre os fatores que os aspectos emocionais podem contribuir para o paciente. Então, foi bom estar aqui nesse episódio com vocês, conversar mais um pouco sobre a UTI. Até o próximo encontro. Tchau!